No mundo do esporte de alto rendimento, a gente sabe que a busca por qualquer vantagem, por menor que seja, é simplesmente incansável. Mas e se uma das chaves para melhorar o desempenho estivesse escondida onde ninguém está olhando direito? Tipo, no aquecimento? Pois é, essa é a pergunta que a gente vai investigar hoje. Será que uma mísera mudança no aquecimento pode de fato criar um atleta melhor? Um estudo bem recente trouxe uma resposta que, olha, é surpreendente. É só pensar no futebol de hoje em dia, né? É pura velocidade, agilidade, explosão, são arrancadas, saltos para cabecear, mudanças de direção o tempo todo. A força explosiva deixou de ser um diferencial para se tornar algo essencial. E aí surge o grande desafio. Como é que se desenvolve toda essa potência sem ter que aumentar ainda mais a carga de treinos, que já é pesada? É nesse ponto que a otimização do tempo vira o jogo. E foi pensando nisso que um estudo com jogadores de futebol da categoria sub-17 resolveu investigar uma ideia bem simples. E se aqueles 10 minutinhos finais do aquecimento pudessem ser usados de uma forma, digamos, mais inteligente? Para testar isso, os pesquisadores dividiram os jogadores em dois grupos, cada um com uma rotina de aquecimento um pouquinho diferente, o que criou o cenário perfeito para a gente poder comparar os resultados. A ideia do estudo foi super direta. O primeiro grupo, o de controle, continuou fazendo de sempre o famoso bobinho. Já o segundo grupo, o experimental, trocou esses 10 minutos do bobinho por uma rotina de agachamentos com peso. E essa foi a única diferença entre os dois. E atenção, não era um treino de agachamento de qualquer jeito, não. O programa durou 9 semanas e foi todo pensado com sobrecarga progressiva. Começou mais leve, focando na técnica, depois o peso aumentou um pouco para desenvolver potência e, no final, o foco foi em ganhar força máxima. Uma estratégia muito bem planejada. Tá, mas e aí? Isso deu resultado? Bom, vamos dar uma olhada nos números porque eles são bem impressionantes. Pensa só, em apenas 9 semanas, o grupo que fez agachamento aumentou a altura do salto em mais de 12%. É um ganho absurdo de força vertical em pouquíssimo tempo. E não foi só no pulo. Eles também ficaram mais rápidos. O tempo do sprint de 10 metros caiu mais de 2%. Pode não parecer muito, mas numa disputa por uma bola, essa fração de segundo faz toda a diferença. Quando a gente coloca os dois grupos lado a lado, a diferença fica gritante. Enquanto o grupo do agachamento melhorou em todos os testes de explosão, o grupo do bobinho praticamente estagnou ou, em alguns casos, até piorou um pouquinho. Olha só esse gráfico do salto com agachamento. É a prova visual do que estamos falando. Quase 10% de melhora para o grupo do agachamento, contra uma pequena queda para o outro grupo. A diferença é enorme. Mas para a gente ter uma análise completa, é fundamental entender também o que não mudou. Isso ajuda a gente a colocar os resultados em perspectiva. A resistência aeróbica dos jogadores, ou seja, o fôlego para aguentar o jogo todo, não mudou em nenhum dos dois grupos. O agachamento não teve efeito, nem positivo nem negativo, na parte cardiovascular. E por que isso aconteceu? Por causa de uma coisa chamada princípio da especificidade do treinamento. É simples. O corpo se adapta especificamente ao estímulo que ele recebe. Treino de força melhora a força. Treino de resistência melhora a resistência. Um não substitui o outro. Então, o que tudo isso quer dizer na prática? A grande lição aqui parece ser sobre treinar de forma mais inteligente e não necessariamente treinar mais duro. Agora, um aviso muito importante que os próprios pesquisadores fazem questão de dar. As cargas usadas nesse estudo não devem ser usadas num aquecimento normal antes de um jogo. Isso aqui foi um protocolo de treinamento, não de ativação pré-partida. Então vamos resumir os pontos principais. Primeiro, uma pequena mudança bem direcionada pode gerar resultados gigantescos. Segundo, o aquecimento pode ser usado como um mini-treino, super eficiente. E o melhor, os ganhos vieram sem precisar adicionar mais tempo de treino na rotina. E, de novo, vale reforçar, isso é uma estratégia de treino, não de aquecimento de jogo. Isso tudo faz a gente pensar, né? Se só 10 minutinhos de um aquecimento podem fazer uma diferença tão grande, quantas outras oportunidades escondidas de otimização a gente talvez esteja perdendo no dia a dia? Fica aí a reflexão.